Olá a todos, olá a todos, bom dia. Este é o nosso Carne de Pescoço, que estamos iniciando ao vivo pela Rádio Cultura M930. É isso aí. Hoje vamos conversar com Luiz Carlos Prestes Filho, sim, que está passando por Curitiba pelas homenagens dos 100 anos da Coluna Prestes. Vamos conversar um pouco com ele. Eu entrei um pouco antes para a gente se preparar e ver como é que fica o som, essas coisas. Então vamos aguardar. Assim que ele entrar, nós iniciamos. Olá, Isabel. Buenas. Como disse, estamos aguardando. Este é o nosso programa Carne de Pescoço. Estamos ao vivo. Eu não sei se esse fone está funcionando. Estamos ao vivo pela Rádio Cultura M930. Estamos aguardando a entrada de Luiz Carlos Prestes Filho, com quem vamos conversar, que está passando por Curitiba em homenagem aos 100 anos da Coluna Prestes. Luiz Carlos Prestes Filho é cineasta, músico, escritor, jornalista e economista especializado em economia da cultura. Se formou em cinema na União Soviética, na Rússia. Acho que tem bastante conteúdo para a gente conversar. Pessoa bem importante da nossa história. Entrou aqui. Vou enviar o convite. Alô? Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Eu não vejo você aqui. Ah, será que não está aqui? Mas tá acesa aqui a câmera. Sim. Às vezes isso tem acontecido da pessoa não aparecer para mim, sabe? E, Eu tô vendo você, tem que ver aí no sistema o que está acontecendo. você me vê? Tá. Eu tô te vendo. Você quer que eu entre outra vez? Faça um Vamos teste? vamos tentar de novo? Tá bom, vamos lá. Legal.
Esperar ele entrar, então, aí a gente tenta de novo. A Isabel está falando que dava para ver os dois. Bom, vou esperar ele entrar de novo, vamos tentar. Se não aparecer para mim também não tem problema, a gente segue assim. Mas só me confirma quando ele entrar se dá para vocês estão conseguindo ver. Eu não sei o que acontece. Você tá. Vamos lá. Olá. Opa, agora sim, que legal, que legal. Muito prazer conhecer você. Você está me escutando? Mas Travou, será? agora foi. Foi. Que Tá legal, que bom. legal. É uma satisfação estar aqui conversando com você. Eu acho que é um momento bem importante, tanto no sentido da nossa casa, digamos assim, né? Como também a nível mundial. Eu acho que a gente tem bastante questões aqui para conversar. Mas Eu só quero agradecer aí vocês da Rádio Cultura pelo espaço, falar sobre um tema de 100 anos atrás, de certa maneira, é, às vezes para a galera mais jovem, é um tema um pouco não muito usual, as pessoas querem resolver questões de hoje, por isso mesmo eu vou tentar trazer o tema da coluna Prestes para os dias de hoje, mas quero dizer que a honra é minha e vocês têm muito mais importância do que eu. Eu tive a felicidade de ser filho de Maria Prestes, minha mãe, uma militante comunista de base, pernambucana, aguerrida, com quem meu pai viveu 40 anos. Mamãe e papai juntos tiveram 7 filhos, mas a mamãe já tinha 2 filhos do primeiro casamento e o papai tinha a filha do primeiro casamento dele, né? Então, ao todo nós somos 10. Então, assim, eu penso que a honra é minha e eu, assim, eu faço parte desse ambiente, né? Mas, na verdade, os grandes guerreiros minha mãe, Maria Prestes, e meu pai, Luiz Carlos Prestes. que legal, que bonito. Vamos começar assim pela. Talvez para quem, né, não tem muita familiaridade com o assunto, né, que a gente sabe que a rádio ela chega, né, para as pessoas que muitas vezes até estão fora desse circuito mais urbano, digamos assim. Talvez trazer, como você acabou de falar, né, tentar trazer esse evento histórico da coluna Prestes, né, para aproximar um pouco da nossa realidade, enfim, para essa juventude, e trazer um pouco o que foi a coluna Prestes e o que aconteceu, né, de uma forma assim muito, acho que rápida, enfim, para que eu sei que é difícil também, né, querer trazer isso de forma resumida, mas só para a gente introduzir e as pessoas terem um pouco de ideia do que a gente está abordando aqui. Bem, eu não sou historiador, tá? Eu não sou sociólogo e nem antropólogo. Então, o meu olhar vem muito pela minha formação. Eu sou formado em cinema documentário para televisão e cinema, roteiro para televisão e cinema. Estudei no Instituto Estatal de Cinema da União Soviética. E, claro que a minha formação é marxista, mas eu não sou historiador, sociólogo, antropólogo, por isso o meu olhar é um pouquinho diferente e nem sempre eu vou estar com a metodologia estabelecida por aqueles que pesquisaram o nome. Existem possivelmente 500 livros de 500 páginas sobre a coluna Prestes, então fazer um resumo é um pouco difícil, né?
Mas, na verdade, a coluna faz parte do movimento tenentista. O movimento tenentista deu início a um movimento que surge da indignação de jovens oficiais brasileiros, no início da década de 20, que vai culminar com 5 de julho de 1922, quando 18 oficiais do Exército Brasileiro marcham contra milhares de soldados na praia de Copacabana, e esses 18 heróis, num ato de heroísmo, eles, antes de sair do forte, eles rasgam a bandeira brasileira em 18 pedaços, cada um coloca um pedaço da bandeira do Brasil junto no peito, junto ao coração, e marcham, e a maioria vai ser morta, mas ficam vivos Eduardo Gomes e Antônio Siqueira Campos. Esse ato de heroísmo, né, impressiona o país como um todo, a sociedade brasileira, apesar da censura que vigorava. Mas esse ato está ligado a outros acontecimentos do ano de 1922. Os artistas gostam de destacar a Semana de Arte Moderna, de 22. Políticos progressistas destacam a fundação do Partido Comunista Brasileiro, em 1922. Eu gosto de destacar que, em 1922, a mãe de santo, Tia Seata, estava no seu terreiro, onde ela reunia o Donga, o Pixinguinha, o Senhor, o João da Baiana, e foi nesse terreiro que surgiu o samba de sambar, o samba carioca, não o samba baiano, e é ali que surgiu o carnaval. Então, nós estamos falando de 1922, surgiram várias matrizes, né? A arte elitista brasileira, né? Onde estávamos a elite da cultura reunida em São Paulo, mas estava também o povo criando sua arte no terreiro da Mãe de Santo Tia Seata, e que hoje, na verdade, muito mais do que as obras do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, do Tarsila do Amaral, o samba e o carnaval representam muito mais o Brasil no mundo, né? Pela força, pela alegria. E a gente nunca contextualiza isso. Se você abrir os livros de história, você vai ter a contextualização da Semana de Arte Moderna. Mas como a Tia Seata era uma mulher negra, pobre, né? E os intelectuais desconsideram seu papel, até porque ela não escreveu livros com a metodologia estabelecida pelas academias, né? Mas também é importante destacar a fundação do Partido Comunista Brasileiro e, claro, o heroísmo dos 18 do Forte Copacabana. O que é que os tenentistas desejavam? Naquele momento, 1922, eles tinham vergonha de ser membros do Exército do Brasil por conta do atraso tecnológico do Exército. Tinha já acontecido a Primeira Guerra Mundial e eles conheceram, né, armamentos sofisticados usados nessa guerra, e o Brasil ainda estava com armas da época da Guerra do Paraguai. Hoje não é diferente, né? Nós podemos até encontrar no Exército Brasileiro armas da época da Segunda Guerra Mundial, até da Primeira, né? O atraso tecnológico é muito forte. Mas os tenentes também queriam a industrialização do Brasil, porque sem indústria você também não poderia modernizar o país. Entendiam que era necessário, para que essa industrialização acontecesse, finalmente romper com o sistema escravagista brasileiro, né? A escravidão foi abolida em 1888, mas os requisitos da escravidão ainda existiam forte em 1922. Isso até, inclusive, foi constatado durante a marcha da Coluna Prestes. Se hoje ainda existe trabalho escravo no Brasil, imagine em 1922. Né? Por outro lado, os tenentes também queriam que as eleições fossem secretas. As eleições eram abertas, no bico de pena, como se dizia, e qualquer líder religioso ou coronel podiam controlar quem votava em quem. As mulheres
não tinham direito ao voto. O país sofria como eu disse aqui, uma censura violenta nos meios de comunicação. E, assim, finalmente, os tenentes desejavam uma independência do capital financeiro internacional. Na época, era o capital financeiro inglês, né? Isso está, inclusive, no manifesto que meu pai assina, é o primeiro documento político dele, em 1922, em 24, quando ele levanta o 29 de outubro de 1924, está lá, ele literalmente cita, né, o risco do capital inglês avançar e dominar o nosso país. Então, eu penso que todos esses temas eles estão extremamente atuais hoje. Nós desejamos reindustrializar o Brasil, porque nos últimos 30 anos a indústria brasileira foi praticamente sucateada. Se em 1922 os tenentes reclamavam que nós não podíamos somente ser exportadores de café, açúcar e minério, de commodities, hoje a balança comercial brasileira depende, de novo, dos produtos primários. Nós não conseguimos, em 100 anos, realizar uma mudança efetiva e sermos exportadores de produtos de valor agregado. Por outro lado, né, como eu disse aqui, as eleições, né, secretas, quanto que ainda hoje tem gente que questiona a lisura das urnas eletrônicas, né? Mas a mulher conquistou o direito de voto em 1930, mas ainda sabemos que a participação feminina nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, e por que não falar na Federação das Indústrias, Federação do Comércio, associações comerciais, no meio empresarial mesmo, dirigentes de empresa, como ainda é limitado, né? Então a luta, ainda a defesa dos interesses da mulher, da ocupação, da mulher ocupar um verdadeiro espaço que lhe é negado ainda. Isso é uma luta ainda que está em pauta, e se junta a essa pauta a questão da violência contra as mulheres. Nós assistimos aí, durante a pandemia, né, o tema feminicídio, como era recorrente, né? Bem, a coluna Prestes desejava industrializar, então nos anos 30 surgiu, né, junto com a industrialização, a legislação trabalhista. E hoje o que nós assistimos? A precarização, né, do mercado de trabalho e cada vez mais a perda, os trabalhadores perdem os seus benefícios, seus direitos, né? Nós vemos que o mercado de trabalho hoje, praticamente, ele não defende, né, os interesses dos trabalhadores. As reformas que foram feitas na legislação trabalhista, elas são verdadeiramente um abuso para cima de conquistas históricas, né? Inclusive a destruição do movimento sindical. Sim. Né? Que isso é evidente. Mas, quando eu falo de ciência e tecnologia, né, nós vemos aí que o Brasil é totalmente independente. Esse aplicativo que nós estamos usando aqui, o Instagram, as câmeras que nós estamos usando, né, de conteúdo, de brasileiro só tem a minha fala e a sua. O resto é tudo tecnologia estrangeira. O Brasil tem uma dependência total, você vai ver a pauta da exportação é do agronegócio. Tá bom. O adubo vem de fora. As sementes vêm de fora. As máquinas que recolhem, que fazem a colheita e o armazenamento vêm de fora. E as empresas que hoje exportam o produto brasileiro agrícola são empresas estrangeiras, na sua maioria. Então, na verdade, é que nem o Parque Automotivo de São Paulo. Né? Nós estamos ali apertando o parafuso, porque nós estamos somente montando as máquinas que nos dizem que têm que ser montadas. Então, a coluna Prestes traz essa questão de... Há 100 anos atrás, ela estava falando de temas que são extremamente atuais hoje no Brasil. Né? Quer dizer, aí eu estou falando do movimento tenentista, né? E o marco do primeiro 5 de julho de 1922. Mas, em 5 de julho de 1924, sob o comando do Marechal Isidoro Dias Lopes,
e com participação de Joaquim Távora e do Coronel Miguel Costa, acontece o segundo levante tenentista, que vai acontecer em São Paulo. A cidade é bombardeada, sem dó, pelo governo federal, e já tinha bombardeado, inclusive, em lugares onde tinham sindicatos. A participação da população foi intensa, de solidariedade ao levante, e não teve outra possibilidade do que você, sob o comando do Isidoro Dias Lopes, retirar as tropas de São Paulo e ir para o oeste do Paraná, para as terras aqui, onde está localizado aí a sua base, o seu trabalho, né? E no oeste do Paraná, em Foz do Iguaçu, na região toda ali, as tropas de São Paulo vão ficar 8 meses. Meu pai não, como ele foi solidário ao levante do 5 de julho de 1922, ele não participou somente porque ele estava doente, estava com tifo, e quando ele estava indo ao encontro dos companheiros, ele desmaiou. Meu pai vai ser enviado para trabalhar, construir estradas de ferro. Ele era engenheiro civil, formado na Escola Militar de Realengo. Ele vai ser deslocado para Santo Ângelo, uma cidade que fica a 450 quilômetros de Porto Alegre. De Porto Alegre, imagina, do Rio de Janeiro. Eu acredito que imaginavam que ele não ia conseguir, de qualquer maneira, continuar conspirando. Mas continuou. Opa, deixa eu pegar aqui um documento que é interessante. Aí, ele continuou, né, conspirando, e ele vai junto com seus companheiros João Alberto Lins e Barros, Siqueira Campos, que naquele momento veio para o Rio Grande do Sul, atravessa a fronteira clandestinamente, e outros comandantes vão praticamente organizar os levantes tenentistas entre 28 e 29 de outubro de 1924, em solidariedade às tropas do Marechal Isidoro Dias Lopes, as tropas revolucionárias que já estavam ali há meses, estacionadas em Foz do Iguaçu. Os levantes são em São Borja, Uruguaiana, São Luís Gonzaga, Santo Ângelo, Cachoeira do Sul. Mas meu pai se retira de Santo Ângelo, porque ali era a linha de trem, então tinha o risco das tropas do governo chegar, e reúne as suas tropas em São Luís Gonzaga, e é para lá que vêm as tropas remanescentes dos levantes de Uruguaiana, Alegrete, São Borja, Cachoeira do Sul. Ali eles ficam em São Luís Gonzaga 60 dias, o governo cerca São Luís Gonzaga, com o chamado Anel de Ferro. Meu pai consegue silenciosamente, quase que invisível, romper o Anel de Ferro. Quando as tropas do governo chegam a São Luís Gonzaga, a coluna Prestes já estava a mais de 100 quilômetros de distância. Vai enfrentar no norte do Rio Grande do Sul a Batalha da Ramada, que foi uma das mais sangrentas, bate o inimigo, sobe, atravessa o Rio Uruguai, e depois todo o oeste de Santa Catarina, e se junta às tropas paulistas. E quando meu pai chega lá, o desânimo, 8 meses estacionados em abril de 1925, o desânimo dos oficiais e dos soldados era enorme, porque não se via solução, já não tinha mais munição, e a solução era emigrar. E meu pai diz, eu não sou um derrotado, eu não sou um derrotado. E eu não tenho como chegar para os meus soldados e dizer, olha, nós vamos emigrar para a Argentina. Todos estavam aguerridos e querendo continuar a luta. E meu pai ali vai formular a tese principal dele nesse momento. A guerra no Brasil, qualquer que seja o terreno, é a guerra de movimento. O movimento para o revolucionário é tudo. A guerra de posição, a guerra de cavar trincheiras e esperar ocupar territórios e esperar a batalha final para vencer o inimigo, essa tática da guerra de posição, ela serve ao governo, que tem fábricas de armamento, de munição e milhares de analfabetos para jogar contra as nossas metralhadoras. Então, naquele momento, ele consegue convencer o comando geral
da Revolução Tenentista e une a coluna, a coluna gaúcha, se junta à coluna de São Paulo, e ali se estabelece a estrutura definitiva militar da coluna com a tática, e aceita-se a tática de guerra de movimento. O general da coluna, Miguel Costa, chefe do Estado-Maior, Luiz Carlos Prestes, subchefe, Juarez Távora, e os comandantes dos destacamentos da coluna Prestes, Oswaldo Cordeiro de Farias, João Alberto Lins e Barros, Djalma Dutra Soares e Antônio Siqueira Campos. É nesse formato que a coluna vai atravessar o Brasil, vai atravessar, já tinha atravessado o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estava no Paraná, e vai através do Uruguai, entrar em Mato Grosso, hoje dividido em 2 estados, na época era um só, Mato Grosso, região hoje de Mato Grosso do Sul, Goiás, depois atravessa a região onde hoje está o Distrito Federal, entra no Tocantins, que na época era Goiás, né? Atravessa todo o estado de Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, todo o estado da Bahia, norte de Minas Gerais. Ali não teve armas e munições para poder atacar o Rio de Janeiro, e a coluna volta através da Bahia, Piauí, Tocantins, Mato Grosso, e vai se exilar na Bolívia depois de 2 anos e 3 meses de guerra. Mas a coluna, através da guerra de movimento, ela cumpriu a sua missão, que foi levar para os lugares mais distantes do Brasil as bandeiras, as reivindicações sobre as quais aqui eu coloquei. Uhum. Por isso que ela é chamada, a coluna é chamada no Nordeste, não de coluna Prestes e nem de coluna invicta, porque ela venceu 17 generais do Exército Brasileiro. Ela é chamada ali como serpente luminosa. Então, essa serpente luminosa, ela iluminou os corações e as cabeças, né, daqueles brasileiros que desejavam efetivamente ter um governo democrático, um governo que promovesse o desenvolvimento do nosso país. Então, as causas são essas, né? Por isso lutava a coluna Prestes, desta maneira lutou, e atingiu, né, chegou, cumpriu, né, seu objetivo, e o movimento tenentista vai fechar o ciclo com a Revolução de 30, da qual meu pai não quis participar, porque a partir de 1927 ele começou a estudar marxismo, e quando recebeu o convite do Getúlio Vargas para ser o comandante militar da Revolução de 30, ele se recusou, porque ele disse, naquele momento ele já estava estudando marxismo, e ele disse: não adianta trocar homens no poder. Não adianta tirar um presidente e botar outro. Não adianta tirar um governador, um prefeito e colocar outro. Não adianta eleger deputados para Assembleias Legislativas, ou Congresso Nacional, ou para a Câmara de Vereadores, porque, na verdade, o sistema, a máquina, vai continuar a mesma. Nós temos que mudar o sistema político, econômico e social. Nós temos que realizar uma revolução socialista e, efetivamente, entregar para a classe operária e para os trabalhadores do campo os meios de produção. O povo brasileiro que tem que ser proprietário dos meios de produção. O Getúlio Vargas, quando ouviu isso, disse para ele, o papai sempre falava essa frase, né? O senhor Prestes, o senhor tem a eloquência da convicção. O Getúlio era um homem de frases, como o papai dizia, né? Então, meu pai não aceitou participar da Revolução de 30, mas, como ele dizia também, ele virou um general sem soldados, porque todos aderiram, né? Siqueira Campos não, porque Siqueira Campos faleceu no acidente aéreo, antes da Revolução. Mas Juarez Távora, João Alberto Lins e Barros, Miguel Costa, Cordeiro de Farias, todos participaram da Revolução de 30 e não aceitaram né, militar no Partido Comunista Brasileiro, no PCB. Então, meu pai não participa e ele, em 1931, vai trabalhar como engenheiro na União Soviética. Então, o ciclo tenentista é isso, é início dos anos 20, né, com todos os acontecimentos que vão culminar em 1922, e esse ciclo
tenentista termina em 1930. É um resumo de 500 livros de 500 páginas cada um. Então que me perdoem os historiadores, os maiores conhecedores do tema. Eu simplesmente sou um apaixonado pelos aspectos culturais, né? Eu viajei em 1995 por todas as trilhas da Coluna Prestes, e quando eu me encontrei com o poeta Manuel de Barros, em Campo Grande, ficamos amigos, eu contei para ele, eu falei assim, Manuel, eu estou preocupado porque eu não vou conseguir realizar uma análise correta da marcha da Coluna Prestes. Ele falou, Luiz Carlos, a marcha da Coluna Prestes é um ato heróico. O herói não merece análise. O herói merece ser transformado em algo épico, né? Isso é uma coisa... a marcha da Coluna Prestes é um fato épico. Não merece, seria medíocre. São medíocres aqueles que fazem análise de atos de heroísmo. Aí ele falou, a Coluna Prestes merece ser o nosso Ulisses, né, do Brasil. E isso é o que tem que ser feito. Então, portanto, eu acho que eu estou muito mais nesse campo, no campo do poético, da poesis, né, do que no campo da análise, no campo da análise, seja ela uma análise a partir das metodologias estabelecidas nas universidades ou as metodologias da dialética marxista, da visão dialética marxista, apesar de eu ter estudado marxismo. Então, essa é a minha área. E por isso mesmo, depois que eu viajei por todas as trilhas da Coluna Prestes 95, eu consegui realizar algumas obras, construir o marco da Coluna Prestes, o monumento da Coluna Prestes, no ponto de partida do meu pai, no início, na cidade de Santo Ângelo. É um monumento lindíssimo, de 17 metros de altura. Esse mesmo monumento eu reproduzi em Arraias, na fronteira, é uma cidade que fica na fronteira com o norte de Goiás, no Tocantins. Construí esse mesmo monumento, esse marco, em Crateús, no Ceará, e em Santa Helena, no Paraná também. Eu estou falando de obras que eu realizei, eu viajei em 95, tudo isso eu inaugurei assim entre 96, 97, 98. E em Santa Helena, no Paraná, esse marco vocês poderiam valorizar, quem sabe você um dia faz uma conversa com representantes do executivo lá de Santa Helena, a secretária de Turismo de Santa Helena, eu posso lhe enviar o contato. Esse marco lá de Santa Helena ele tem 25 metros de altura, porque a coluna percorreu 25 mil quilômetros. Mas, tem historiadores que dizem que percorreu 24 mil quilômetros, outros 25 e outros 30 mil. Então, ficou nos 25, né? E é legal, assim, é um marco altíssimo, muito bonito, e está num local chamado Ponte Queimada, que é um local onde a Coluna Prestes derrubou a ponte e queimou a ponte para que o inimigo não passasse, o inimigo que estava em perseguição naquele trecho ali no oeste do Paraná. Mas também construí, foi com o meu amigo Maurício Bentes, a convite meu, o Maurício foi a Santo Ângelo e ergueu uma escultura lindíssima, que se chama Coluna Invicta. É uma estrutura de ferro alta, e essa estrutura ela tem lâmpadas dentro, então à noite fica muito bonito, parece a trilha assim, da coluna. Né? E do lado tem a antiga estação ferroviária, agora está em reforma, ela abriga o Memorial Coluna Prestes de Santo Ângelo. Aí já uma obra mais ousada, nós construímos em Palmas, no Tocantins, na frente do Palácio do Governo. Eu tenho que aqui citar o nome do governador José Wilson Siqueira Campos, na época do PFL, né? E ele ergueu essa obra, que é uma das obras, eu considero uma das mais importantes obras em homenagem à Coluna Prestes. É uma obra que tem uma escultura do meu pai, de 3 metros de altura, tem um salão de exposição de 12 metros por 24, com os materiais que eu doei, minha mãe doou, e no subsolo tem um auditório de 90 lugares. Mas também tenho que citar o nome do Adroaldo Loureiro, que em 96, vencendo todas as resistências,
realizou essas obras, inaugurou essas obras todas que eu citei aqui, o memorial na estação ferroviária, a escultura do Maurício Bentes, o monumento Coluna Prestes em Santo Ângelo. Aí o Maurício, e se não fosse a coragem do Adroaldo Loureiro e da historiadora Gladys Pipe Tavares, né, eu penso que a gente não teria essas obras, tiveram que ter coragem. E a coragem do prefeito, saudoso prefeito, o Adroaldo também faleceu, né, mas aqui do saudoso prefeito de Santa Helena, Silão Schmidt, que ergueu o monumento Coluna Prestes desenhado pelo Oscar. A todos eles minha gratidão, uma gratidão grande também ao ex-deputado Irineu Mário Colombo. Com ele, em 1996, eu e minha mãe inauguramos a rodovia Coluna Prestes, junto ali, que passa perto de Santa Helena. Então, assim, valeu a pena caminhar pelo Brasil, né? E eu penso que essa é a minha contribuição, minha humilde contribuição para a criação desses marcos da Coluna Prestes, e eu penso que daria para realizar outros projetos interessantes, porque a Coluna Prestes é uma grande trilha, não somente política, mas é uma trilha fantástica, ambiental. Vocês imaginem, em 95, viajando pelas trilhas da Coluna, eu mergulhei no Rio Uruguai, visitei o Salto do Ilcumã, que é o Salto do Turvo. No Rio Uruguai ele se abre em 1.800 metros e a água cai. É uma coisa assim fantástica. É inacreditável quando você vê o Salto do Turvo. Mas também visitei o Parque Nacional de Foz do Iguaçu, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, da Chapada Diamantina, da Chapada dos Guimarães, o Parque Nacional da Serra da Capivara, mas mergulhei nos rios Uruguai, Araguaia, Paraguai, Tocantins, Rio Balsas, Rio Parnaíba, Rio São Francisco. Então a trilha da coluna pode também ser visualizada como uma trilha ambiental, uma trilha ecológica, uma trilha que ajuda a população a entender melhor as riquezas naturais que nós temos, e é uma trilha que poderia se transformar num grande produto turístico, né, para aqueles que desejam conhecer o nosso país. Então ela tem gente que viaja, por exemplo, de Santo Ângelo até Santa Helena, porque são 2 marcos da coluna, né? Então isso é muito bacana, é muito, muito bonito. Então é isso. Você já viu que você fez uma pergunta e eu te ocupei o tempo todo, nem deixei você fazer o Não, mas eu deixo. Cara, digamos assim, o espaço é seu e é uma satisfação enorme poder escutar sobre o seu ponto de vista, isso que você fala, né, de ser um apaixonado, de ter esse olhar com paixão, com poesia. Eu concordo com você, eu acho que é muito mais rico do que a gente pegar, né, um livro de história, né, com os detalhes, com a geografia, com, enfim, as datas. Eu acho que é muito mais interessante para a gente escutar. Eu queria te perguntar uma outra coisa, né? O seu pai foi refugiado político na Rússia e você fez cinema lá, né? Como é que foi essa experiência de estar lá, né, com seu pai e essa experiência de viver, né, o cotidiano, né, de um traço, digamos assim, cultural que era muito distante desse nosso Brasil aqui, né? Como é que foi essa experiência do cinema lá também? Meu pai ficou exilado na União Soviética 2 União períodos. Soviética. Na Isso. época era a União Soviética, a partir do fim da União Soviética em 91, hoje é a Rússia. De 1931 até 1934, quando ele não participa, como eu disse aqui, da Revolução de 30, volta para o Brasil acompanhado da Olga Benário, sua primeira esposa, que veio acompanhar ele, cuidar da segurança. E o levante antifascista de 1935 não tem êxito. É importante a gente perceber essa questão, né? Chamam de intentona comunista. Na verdade, foi um levante armado contra o fascismo no Brasil. Vocês que estão aqui no Paraná, vocês sabem a influência da Alemanha nazista, que tinha clubes, publicações, né? O próprio partido nazista era forte.
Você tinha aqui alemães que participavam do Partido Nazista Alemão, não somente do movimento integralista. O Levante Armado 35 possivelmente é um dos primeiros levantes contra o fascismo no mundo. Né? E naquela época o Getúlio adorava o Hitler, né? Inclusive em pleno 1939, depois em 41, fez declarações declarando Hitler como o grande líder das nações. Esse era o Getúlio Vargas, que a partir da implantação do Estado Novo de 1937 cometeu crimes contra a humanidade que até hoje não foram estudados e esclarecidos. O Getúlio é um criminoso, assim como Filinto Miller. Né? A Olga Benário foi extraditada do Brasil por decisão de unanimidade do Supremo. Aí hoje ficam criticando o Supremo, interessante, né? Poxa, se alguém podia criticar o Supremo, era meu pai. Né? O Supremo que enviou a sua primeira esposa para morrer numa câmara de gás na Alemanha nazista. Bem, meu pai, ele voltou, então ficou de 31 a 34, exilado, depois ele volta, fica preso 9 anos, de 36 até 45, é eleito senador da República, mas o Partido Comunista Brasileiro vai para a clandestinidade em 47, meu pai fica clandestino de 47 até 59. Em 50, 51, que ele conhece minha mãe era uma militante comunista, assim como a Olga Benário, ela veio para ser responsável pela segurança dele. Assim como a Olga Benário, eles se apaixonaram pelo outro. Com a Olga, papai teve uma filha, a mamãe tinha 2 filhos do primeiro casamento, como eu disse aqui, mas papai e mamãe juntos tiveram 7 filhos. Eu sou um desses 7. Mas de 59 até 64, meu pai, o Partido Comunista vive numa situação de semi-legalidade, mas com o golpe de 64, quando sai a lista dos primeiros caçados no Brasil, o nome de meu pai está na frente, é o primeiro. Ele está antes do presidente da República, antes do João Goulart. Né? E claro que meu pai teve que ir para a clandestinidade, nós também fugimos uma temporada de casa, voltamos, mas em 1970 ficou insustentável a gente continuar no Brasil, e aí nós fomos morar exilados na União Soviética, na cidade de Moscou. O papai chegou lá em 1971, por decisão do Comitê Central do Partido Comunista, porque ele corria um sério risco de vida, né? Muitos camaradas já estavam sendo presos, né? E aí era necessário a retirada dele do país. E ele vai viver o segundo período. De 1931 a 34, ele levou a mãe e as 4 irmãs. Nesse segundo período, ele levou, né, mamãe e os seus filhos todos. Né? Eu era uma dessas malas, que ele não tinha como abandonar. Então, eu cheguei lá aos 10 anos de idade e vivi na União Soviética durante 13 anos. Bem, agora vamos à sua resposta, à sua pergunta. Né? Então, nesse período de 1971, meu pai teve uma participação incrível. Ele viajou por países como Polônia, Alemanha Oriental, Romênia, Iugoslávia, Bulgária, Tchecoslováquia, mas também viajou pela Alemanha Ocidental, França, Itália, Portugal, Cuba. Ele era amigo de Agostinho Neto, o grande líder da Revolução, da libertação do jugo colonial, né, o grande líder angolano que derrotou as tropas portuguesas. Ele era amigo também de Samora Machel, um grande líder que libertou do jugo colonial Moçambique. Por isso mesmo ele esteve nesses 2 países também. Mas também, então ele viajou assim por dezenas de países, denunciando os crimes da ditadura militar brasileira. Bem, eu morando na União Soviética, cheguei lá aos 10 anos, né, eu estudei numa escola, a partir do 4º ano primário,
fui da juventude comunista, dos escoteiros comunistas que tinham nas escolas, inclusive exemplar, eu tenho os diplomas para provar que eu era um aguerrido militante escoteiro comunista. E depois, quando eu termino a escola, eu vou estudar no Instituto de Cinema. E, claro, eu queria muito trabalhar com cinema na época, porque eu julgava que o cinema poderia me colaborar com as lutas dos povos no mundo, né, e denunciar os crimes cometidos pelo imperialismo. Mas aí eu terminei o Instituto de Cinema e voltei para o Brasil em 1983, aos 24 anos. Bem, o período na União Soviética foi um período de aprendizado e eu tenho muitos amigos lá, inclusive eu conservo minha relação de amizade com todos os meus colegas de escola. Nós temos grupo de WhatsApp. Quando eu chego em Moscou, a gente se vê, se encontra. E também com meus colegas de instituto de cinema, mas eu também lá fui ator do Teatro Oscar Ginsburg, que era um teatro profissional. Há 3 anos trabalhei como ator. E com todos eles eu mantenho contato. Sem falar os amigos também, que não eram de nenhuma dessas instituições. Então, quando eu vou a Moscou, eu tenho que pelo menos ficar uns 5 dias a mais para poder estar com toda essa galera. E claro que com o Conjunto Grenada, que amanhã, né, com eles eu cantei há 45 anos atrás, e amanhã eles estão, por minha sugestão, eles estão fazendo um concerto em homenagem aos 100 anos da Coluna Prestes em Moscou. Né? Legal. Bem, viver na União Soviética foi muito importante, porque se a Comuna de Paris teve uma duração curta, né, o regime soviético sobreviveu 70 anos. Então, possivelmente, na terceira onda de revoluções socialistas, quem sabe, vai conseguir chegar a, não sei, 500 anos. Vamos ver se a Terra existir até lá. Mas o que tudo indica é que se a gente não tiver governos solidários, governos que respeitem a natureza, o ser humano, na verdade a Terra vai chegar mais rápido ao fim. Então, por isso eu acho que é impossível que não aconteça uma destruição da União Europeia, dos regimes que dominam na União Europeia e nos Estados Unidos, Canadá, Austrália. Eu penso que é impossível que não aconteça uma grande revolução mundial socialista, porque a natureza está exigindo, a humanidade está exigindo, não existe mais possibilidade de continuar com o capitalismo cumprindo as metas que foram estabelecidas por esse sistema voraz, desumano, assassino, né? Então eu penso que tudo isso tem que mudar. Mas foi interessante viver lá, porque você imagina só, para você pagar os serviços de condomínio, telefone, gás, luz, né? Isso levava mais ou menos 10% do seu salário. Tá? Então isso é uma outra realidade. E é interessante ter vivido num país que foi o primeiro país no mundo que estabeleceu 8 horas de trabalho, né? Regulamentou, deu ao trabalhador o direito remunerado de férias, estabeleceu o sistema integral de educação, inclusive todo ele público, né? Universalmente, todo o sistema era universal de educação, era totalmente gratuito e público. A creche, o ensino pré-escolar, nós no Brasil adotamos na década de 80 do século passado. A União Soviética estabeleceu isso no início do século XX. Nós estamos atrasados nesse quesito há 100 anos. A União Soviética estabeleceu também o sistema total, integral de saúde gratuita, também à população. O sistema de transporte, um sistema totalmente subsidiado pelo governo, assim como a cesta básica, né, de alimentos. O pão, manteiga, óleos, quer dizer, as coisas mais essenciais, grãos, a coisa mais essencial que era necessário na cesta básica, também
tinha valores ridículos. Então eu vivi num país onde não tinha fome, não tinha gente dormindo na rua, não tinha miséria, não tinha analfabetos, né? Então, essa experiência eu acho que é importante a gente destacar, porque muito se fala da Rússia. Hoje se sim, fala muito de Cuba, né? sim. Você não vai encontrar analfabetos, não vai encontrar analfabetos em Cuba, mas claro que Cuba enfrenta problemas. Falam, vá para Cuba. Pô, mas também, há 65 anos, desde quando eu nasci em 59, no ano da Revolução Cubana, há 65 anos, existe o bloqueio econômico contra Cuba. Depois de 65 anos, claro que tem que ter problemas naquele país, né? E é um bloqueio econômico, como hoje o capitalismo está fazendo contra a Rússia, né? Então eu penso assim que viver na União Soviética foi ter um olhar diferente para as perspectivas, né, do desenvolvimento econômico e social do mundo. Mas para mim, assim, estudar no cinema, no Instituto de Cinema, foi muito interessante, porque eu estudei no Instituto de Cinema, onde deu aula Sergei Eisenstein, Pudovkin, Dovzhenko, os grandes teóricos do cinema mundial. No meu instituto estudou Andrei Tarkovsky, né, também o Alexander Sakurov, que hoje é muito um homem. Eu tinha interesse no documentário, meu interesse era político, né? E claro que ali eu eu vi algo que, na verdade, é importante para o cinema, para as artes em geral, né? Nós devemos tentar buscar qual é a linguagem cinematográfica de um determinado país, de uma determinada cultura, de uma determinada formação étnica, cultural. E a Rússia se preocupou em elaborar linguagens, né? A montagem que hoje nós adotamos no cinema, no mundo inteiro, são linguagens criadas pelo Sergei Eisenstein e pelo Pudovkin. Eles que inventaram. E também uma contribuição grande do documentarista Dziga Vertov. Então eles estão ali na base. E a mudança do padrão no cinema autoral, ela vem com Andrei Tarkovsky. Então a Rússia tem isso, né? A linguagem não é por acaso, essa busca de uma linguagem que faça uma reflexão que traga uma contribuição para a própria linguagem, que pode ser, aqui eu estou falando do cinema, mas pode ser para a literatura, para a poesia, para as artes plásticas, né? Mas isso é fundamental. E nós, muitas vezes, no Brasil, terminamos simplesmente reproduzindo linguagens da Nouvelle Vague francesa, do neorrealismo italiano, do cinemão, do esquema comercial americano, ou até mesmo a linguagem do cinema russo. E às vezes nós não nos preocupamos em tentar entender qual é a linguagem do cinema brasileiro, da cultura brasileira. Nós temos marcos fantásticos na literatura, que eu acho que começa com Lima Barreto, Machado de Assis, principalmente, o fundador da Academia Brasileira de Letras, e vamos chegar, né, a Guimarães Rosa, com Grandes Sertões Veredas. Você tem aí uma linha, um marco temporal, onde você assiste uma transformação e uma busca por uma linguagem brasileira, né? Você tem isso na música, quando você tem o padre José Maurício, né, que lá atrás vai criar, vai trabalhar com o barroco, com a mesma genialidade de um Aleijadinho, que um Aleijadinho faz na escultura, nas obras, né, de arte, o padre Zé Maurício, mas vai culminar no século XX com o Villa-Lobos, José Siqueira e principalmente Guerra Peixe, que era um gênio, ele está acima de muitos compositores. Guerra Peixe é o ápice da busca da linguagem da música brasileira. Então, mas nós temos dificuldades em outros setores, né? Por conta da precariedade. No caso do cinema, a dependência tecnológica é enorme, né? Então, mas tivemos aí cineastas que realizaram trabalhos importantes, né?
Mas eu, assim, quando cheguei no Brasil, eu trabalhei com cinema, dei aulas na Universidade Pontifícia, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, dei aula na Universidade Federal Fluminense, dei aula de cinema. E trabalhei como assistente de direção em vários filmes, do Bruno Barreto, Fábio Barreto, trabalhei em outras. E fiz os documentários também que estão disponíveis aí nas redes. Fiz um filme sobre. Bem, não vou falar sobre filmes, mas eu notei uma coisa, assim, eu queria muito trabalhar com documentário para poder mostrar ao mundo as injustiças sociais, esse era o meu objetivo, muito mais do que o cinema, né? E eu queria, na linha do Dziga Vertov, queria criar assim, filmes que tivessem linguagens ousadas. Bem, primeiro eu notei que isso no Brasil já seria um pouco difícil e eu ficaria totalmente confinado no cinema de arte e no cinema experimental. E a segunda coisa, mesmo se eu fizesse filmes que não tivessem linguagens transformadoras, inovadoras, né, na verdade inovadoras, eu estaria vivendo na clandestinidade, né? Porque o povo brasileiro não assiste cinema brasileiro. O cinema brasileiro não tem espaço no mercado, não consegue estar presente nas salas de cinema, na televisão. Se a gente pegar o market share, né, o que assiste, o que dá lucro, o que o povo brasileiro assiste, é praticamente o cinema americano. Então aí eu falei assim, poxa, meu pai e minha mãe já viveram na clandestinidade, eu não quero viver na clandestinidade. E aí eu optei por trabalhar com jornalismo, trabalhei 10 anos na revista Manchete, fazendo reportagens internacionais e nacionais, e aí eu tinha leitores, era uma coisa mais dinâmica, eu gostava muito disso. Uma banca de jornal, você tem, e a revista chegava, trabalhei em outros jornais também, fiz artigos para o jornal, para vários jornais também, e os jornais e revistas chegam numa banca de jornal lá do interior, você entendeu? Lá na periferia, na região metropolitana, lá em outros estados. Então aí eu falei assim, poxa, eu estou não estou na clandestinidade, estou conseguindo chegar a pessoas. Né? E depois eu, já nos anos 90, me interessei pelo tema cultura e desenvolvimento econômico, e ao longo, como eu estudei, e aí vem uma questão do que você perguntou sobre a influência da minha formação, né? É muito forte na União Soviética, você não estuda somente a arte, que na verdade nas universidades brasileiras, as universidades de cinema ensinam aqueles que estudam cinema a discutir arte. Né? E lá na União Soviética, a gente também, além da arte, a gente estudava também produção, administração. Então eu tinha muito esse foco em todo o sistema produtivo do filme. Isso me permitiu ter um olhar e estudar cadeias produtivas. Eu chego às cadeias produtivas da cultura, eu estudei a cadeia produtiva da economia da música, a cadeia produtiva da economia do carnaval, a cadeia produtiva da economia do audiovisual, do artesanato, do design, né? E isso foram 25 anos da minha vida, os últimos 25 anos da minha vida. E também fiz um estudo sobre a contribuição da cultura para a formação do PIB. Né? Então, tudo isso tem a ver com a minha formação, né, soviética, da gente aprofundar a discussão. E aqui eu não posso deixar de citar o nome do querido amigo Manuel Neto, que eu vejo que tem, aqui em Curitiba, tem essa preocupação. É um pesquisador muito sério, com ele eu já aprendi muito, com os estudos que ele fez. Ele trabalha com o fato, com os dados, né? E é isso que nós temos que fazer nos estudos de economia da cultura. Nós temos que trabalhar com os números que se apresentam e com os fatos. Né? Nós não podemos também jogar para debaixo do tapete verdades. Né? Como, por exemplo, a média da contribuição para o produto interno bruto do Rio de Janeiro, da cultura no Rio de Janeiro, é de 3,8%. É uma média que vai chegar perto da contribuição da cultura para o PIB dos países europeus. Se no Rio de Janeiro é 3,8%, então significa, né, porque a média no Brasil é 1%. Né?
4% no Paraná, na Bahia, no Maranhão, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. No Rio de Janeiro é 3,8%. Então significa que nós temos no Rio de Janeiro uma população que deixa de comer um prato de comida, deixa de comprar um sapato, uma calça, uma camisa, né? Vai passar alguns perrengues porque ele quer ir num show, ele quer comprar um livro, ele quer assistir um filme, né? Então, esses estudos eles foram importantes, mas isso é consequência da minha vivência na União Soviética, né? Que é um país que buscava, né, de todas as maneiras, entender, né, os sistemas e processos produtivos. Você não acha que, pegando esse gancho, né, você não acha que essa troca, né, de trocar um prato de comida por um livro, né, também não tem aí uma precarização do Estado, né, constituída pelo Estado, digamos assim, de não incentivo, de não facilitador da cultura, né? Como é que você vê, né, a questão política e cultural no nosso país? E eu vou botar como pano de fundo também aí a nossa realidade das últimas eleições, essa tendência, digamos assim, para a direita, enfim, todo esse panorama que a gente está vivendo nesse momento, e com essa questão cultural, né, do incentivo à cultura no nosso país, que me parece que também tem uma precariedade aí, né, alguma coisa. Enfim, gostaria de escutar você sobre, já que você trouxe esse ponto, né, poder engatar aí. Nós estamos num país capitalista. E o capital financeiro determina que é isso e ponto, e acabou. Falam que existe capitalismo selvagem, o capitalismo da barbárie. Não. Capitalismo é capitalismo. E estudar uma cadeia produtiva, seja ela da soja, do café, do minério, a cadeia produtiva da indústria automobilística, ou no caso da cultura, ou do petróleo e do gás. Eu tenho um amigo meu que é tributarista, que participou de todos os estudos, ele dizia, nos casos é simples entender uma cadeia produtiva no capitalismo. Imagine um moedor de carne. Você bota seres humanos e vai moendo, 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 e deve sair moedas de ouro do outro lado. Pronto. É isso. Esse é o sistema capitalista. Então, cabe à sociedade lutar por seus direitos. Eu penso que a sociedade está lutando pouco. A sociedade está desarticulada. Desarticulada nos sindicatos, os partidos políticos, todos são partidos políticos liberais. Não existem partidos hoje no Brasil, partidos revolucionários que ocupem cadeiras nos parlamentos. Câmaras municipais, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional. Todos os partidos são partidos burgueses e partidos interessados nas eleições, e não para realizar um trabalho de base. Então, por isso, eu tenho um pouco esse olhar. Eu acho que a gente também está esperando do poder público algo que o poder público não vai dar. Interessante. Tudo é arrancado. E olha só, essa realidade não é uma realidade de agora, que você está falando que agora e tal. É uma realidade que sempre foi assim. Todos os equipamentos culturais no Rio de Janeiro estão no centro da cidade ou na Zona Sul. Os centros culturais, teatros, cinemas, museus, eles foram feitos para atender a elite. Na periferia, não existe. E essa é a realidade de Curitiba. Todos os equipamentos culturais que vocês têm estão localizados no centro ou nas áreas mais nobres. Né? No Rio de Janeiro, após a Eco 92, que usou muitas lonas, né? Várias lonas foram colocadas na periferia. E hoje tem várias lonas. Em Realengo, em Anchieta, tem várias lonas espalhadas pela cidade onde acontecem. E eu acho que é muito simbólico ao povo, né? O teatro municipal sofisticado, ao povo, não, a elite.
A elite que tem acesso ao teatro municipal. Ao povo, não. Ao povo, a lona. E não seria diferente aqui em Curitiba. A elite, o Guaíra, o Guairão, o Guairinho. E ao povo, estruturas precárias, sem condições de receber grandes espetáculos com alto padrão de qualidade. 98% do povo brasileiro, conforme meus cálculos nos estudos sobre economia da cultura, consomem cultura porque tem acesso a bens culturais produzidos pela iniciativa privada. Toda a produção cultural produzida com dinheiro público, seja de prefeituras, governo de estado, governo federal, todo esse produto cultural, 10% da população brasileira tem acesso. 10%. Aí eu estou falando de orçamento direto das Ministério da Cultura, secretarias estaduais e municipais de cultura, e estou falando de projetos financiados pela Lei Rouanet, hoje pela Lei Aldir Blanc ou pela Lei Paulo Gustavo. O poder público não tem capacidade e interesse de resolver essa questão que você está colocando. Por quê? Porque o governo federal, a legislação brasileira reconhece que as editoras e gráficas que produzem livros, elas estão inseridas no contexto da economia da cultura brasileira. Mas também as redes de TV e rádio também estão inseridos no contexto da cultura. E também jornais e revistas. Por isso mesmo, livros, jornais e revistas, eles têm imunidade no papel, ninguém paga. As redes de televisão, muitas vezes, têm imunidade para importação de equipamentos estrangeiros. Você sabe que essas estruturas todas, as gráficas, os equipamentos gráficos e os equipamentos que estão na Nova Rec ou no Projac da TV Globo, todos esses equipamentos, a maioria foi tudo importado sem pagar imposto. Tem políticas para isso. E a mesma situação, eu estou falando aí de literatura e tal, né? Mas a mesma coisa eu estou falando das músicas. 80% do mercado brasileiro é dominado pela Sony, BMG, Warner e Universal. Entendeu? Então, na verdade, a realidade, o povo brasileiro, se não for a televisão aberta, televisão por assinatura, Netflix, né? E se não tiver as bancas de jornais e algumas livrarias privadas, você não tem o povo não tem acesso. Então, quando se produz, falam muito hoje que você, para produzir uma obra, né, o Ministério da Cultura exige contrapartidas, né, para que você distribua o livro para uma entidade de graça, para que você direcione verbas para outros estados, descentralize os recursos financeiros, que não fique somente no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Mas quantos casos nós temos de produtores do Rio de Janeiro e de São Paulo que abrem firmas no Maranhão, em Pernambuco, no Mato Grosso, para poder... Ainda? Você está me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Sim. Para poder ter acesso à verba, né? Então, eu acho que assim, eu vejo que, na verdade, é necessário estudar o tema. Nós não estudamos a fundo esse tema. O meu primeiro estudo sobre economia da cultura eu fiz entre 1999 e publiquei o livro em 2002. Eu publiquei o livro Economia da Cultura, Força da Indústria Cultural do Rio de Janeiro. E aí, quando eu publiquei esse livro, nós temos lá, na parte final, 10 recomendações. Por exemplo, criar a matriz insumo-produto para todo ano a gente saber o que foi consumido de cultura no Brasil. Atividade direta, shows, espetáculos, cinema, televisão, dança, escultura, artes plásticas. Essa é a atividade direta. E tem a atividade indireta, que é a cerveja e o vinho que se consome por conta do produto cultural. As flores, né? Os buffets, né? Que se consomem por conta do produto cultural. Né? As atividades na área de segurança, de iluminação, de uso de sonorização de eventos. Essas são atividades indiretas. Né?
Então, essas coisas todas, nós propusemos lá para criar essa matriz. Estudar na área da música, na área da indústria gráfica e editorial de livros, jornais e revistas, na área do audiovisual. Nada foi feito. Eu estou falando de 2002. Nem secretarias municipais, nem estaduais, nem Ministério da Cultura nunca se interessou em fazer isso. E não vão fazer, entendeu? Porque, na verdade, as estruturas que existem, elas estão aí, não é para atender a base, o produtor independente. Elas estão aí para atender a elite. Você acha que se chega um produtor renomado, não vou citar nomes aqui, né? Mas se chega um produtor renomado no Ministério da Cultura, que é recebido com tapete vermelho, né? É, ou com tapete amarelo, não sei, cada um, né? E vai chegar um produtor desconhecido que fez, mesmo ele tem produzido 10 trabalhos, 10 álbuns musicais, tá circulando um pouco e tal. Você acha quem é que vai ganhar o financiamento? Né? Se você chegar no Itaú Cultural, como que um banco pode ter uma atividade no Itaú Cultural? Isso é um absurdo. Eles pegam, usam a Lei Rouanet para poder produzir produtos do Itaú Cultural. O banco não podia ter essa autorização, nem a Fundação Bradesco, né, nem outros órgãos que estão aí atuando. Na verdade, e depois, a independência da produção do produto cultural deveria ser do produtor e não ser determinada pelo empresário. Então, nós vivemos numa situação onde o capitalismo ele determina, né? O jogo é esse. E eu acredito que nós deveríamos ter noção, ter dados, estudar, fazer o trabalho que, por exemplo, o Manuel Neto até fez aqui no Paraná. Mas o meu trabalho é um pouco diferente, né? Eu estudo os catálogos de atividade econômica, com os códigos tributários, e eu consigo desagregar o que é atividade direta e o que é atividade indireta, né? O show que o artista está realizando, a sonorização, a iluminação, as músicas que ele está cantando, os direitos autorais que gerou, isso é direto. Mas a cerveja, o salgadinho, o transporte, isso é indireto. Então nós temos que saber quanto que se gastou, quanto que se teve de retorno com a atividade direta e indireta. Então, agora, isso nós temos que trabalhar em conjunto com o Ministério da Fazenda, com as secretarias de Fazenda municipais e estaduais, né, para a gente poder chegar a um consenso, né, para poder ter. E se não tiver essas informações, nós não vamos mudar a realidade. Nós vamos estar trabalhando com achismos, né? Então, eu tenho um pouco essa visão, assim, muitas vezes os nossos líderes culturais, eles querem que o governo do Brasil realize ações, né, socialistas dentro de um país capitalista. O capitalismo ele é racista, ele é misógino, ele é machista, ele é violento, ele é cruel, ele leva o povo ao desemprego, à fome, à miséria, à falta de moradia. Essa é a lógica do sistema de exploração do ser humano. Então, por isso eu penso assim que a gente tem que tentar entender como essa máquina funciona e, dentro da máquina, buscar caminhos que possam amenizar o sofrimento do povo. Agora, a solução definitiva aí passa por uma revolução, pela mudança de sistema. Agora, como exige, então nós temos que trabalhar com o que tem, né? Temos que trabalhar com o que tem. Isso. Né? Eu citei aqui os monumentos que eu construí, né? Imagina, eu tive pessoas que criticaram a minha decisão de trabalhar, construir o Memorial Coluna Prestes no Tocantins, porque o governador era do PFL. Aí o Oscar Niemeyer falou para mim, Luiz Carlos, a gente vai esperar o quê? A Revolução Socialista para construir um monumento para o seu pai? Ele falou assim, dentro de 100 anos, ninguém vai saber quem era Oscar Niemeyer, quem é o arquiteto que fez essa obra, quem foi você que tocou adiante o projeto, quem foi o governador. Eles vão olhar e lembrar da Coluna Prestes, que foi um marco libertário das lutas do povo brasileiro. Então é isso, a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Eu vou aqui trazer para você uma coisa, um fato assim, curioso. Meu pai foi a Santos
fazer uma palestra a Santos, a Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro, que é uma área impactada pela indústria da cana-de-açúcar e produção do álcool. E aí, quando ele chegou lá na cidade, ele foi recepcionado por um jovem comunista, e falou: Prestes, olha, nós organizamos o evento, a sala, o auditório está cheio, mas tem muitos estudantes que são filhos de fazendeiros, muita gente reacionária, muita gente conservadora, nunca leram nada de Marx, de Lenin. E aí começou a falar mal, esculhambar, né, com o auditório, prevenindo meu pai que a palestra, o confronto poderia ser duro. Meu pai virou para ele, antes de entrar no auditório, meu pai virou para esse jovem comunista e disse para ele o seguinte: você tem outro povo para colocar no lugar deste povo? Como você não tem outro povo, é com esse povo que nós vamos ter que trabalhar. Então nós temos que ter noção que é nesse sistema que nós estamos inseridos. Por que eu estudo cadeias produtivas? Porque qualquer pessoa que lê o meu livro da cadeia produtiva da economia da música, ou a cadeia produtiva da economia do carnaval, vai poder identificar os problemas existentes e as oportunidades existentes. E desta maneira, se atualizar e buscar soluções para que ele cometa menos erros, para que ele seja menos explorado, que ele consiga achar caminhos onde ele vai ter um retorno mais justo do trabalho que ele está realizando. Artista também paga condomínio, paga a escola dos filhos, tem que pagar pelo transporte público, tem que comer, tem que comprar roupa, né? Então o artista também merece um retorno pelo seu trabalho. E não é o Estado que vai oferecer. O filme Barbie, que foi lançado pelos Estados Unidos no ano passado, teve um custo de 2 bilhões de reais para ser produzido. 2 bilhões de reais é o orçamento do Ministério da Cultura do Brasil. Um filme é todo o orçamento do Ministério da Cultura do Brasil. Então, vamos ser razoáveis também. Vamos entender, apresentar esses problemas e, dentro desses problemas, a gente poder buscar soluções. Né? Porque se a gente ficar somente reclamando o poder público não faz, não vai adiantar nada. Não, nós temos que levar o tema cultura para dentro da Federação das Indústrias, da Federação do Comércio, da Associação Comercial, trabalhar com as câmaras, com os conselhos, né? Com os conselhos empresariais, conselhos de micro e pequenas empresas, por exemplo, e buscar soluções que possam ser onde nós podemos adequar a atividade da produção cultural também. Agora, quando chega para mim da Federação das Indústrias e da Associação Comercial e dizem, não, nós também nos interessamos por cultura, nós temos um coro. Não, pô, sinceramente, Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, a Associação Comercial pode ter coro, eu acho maravilhoso, mas o que nós esperamos deles são políticas empresariais que fortaleçam os segmentos de produtores culturais. Que a gente consiga, em conjunto com os empresários, criar um arcabouço legislativo, junto com os deputados e vereadores, no caso aqui de Curitiba, para que seja viável produzir produtos culturais e que, a partir dessa produção, a gente obtenha um retorno financeiro. Agora, ficar pendurado no orçamento da prefeitura, no orçamento do governo do Estado, no orçamento do Ministério da Cultura, a solução não vai ter. Sim. Entendeu? Então, eu penso que nós temos que lançar um olhar um pouco mais para longe. Nós temos que tentar ter uma visão mais estrutural e ter uma visão correta do problema que encontra a produção cultural. Sim. Mas nós estamos num país capitalista. O país capitalista é isso mesmo. Você entendeu? Essa é a realidade. Muito bem. Luiz Carlos, nós estamos chegando aqui nós já extrapolamos um pouco o tempo. Você está aqui em Curitiba e vai se apresentar junto com os partigianos. Conta um
pouquinho, dá o seu recado aí para a gente ir. Esse ano, esse ano nós comemoramos os 100 anos da Marcha da Coluna Prestes. E a deputada estadual Ana Júlia Ribeiro protocolou a realização, dia 11, do grande expediente dedicado aos 100 anos da Coluna Prestes. Aqui os meus agradecimentos à deputada e a coragem dela. Ela é corajosa, né? Não precisa também ficar parabenizando muito, porque já a imagem dela é a imagem de coragem, né? E ela, então, meus agradecimentos a ela por poder homenagear a Coluna Prestes na Assembleia Legislativa, a Coluna Prestes que marcou a história do Estado do Paraná, conforme eu aqui já relatei no início da entrevista. Uhum. Marcou as cidades de Foz do Iguaçu e Santa Helena, principalmente. Em Santa Helena, onde tem o marco da Coluna Prestes. Então, meus agradecimentos à deputada. E também, hoje, nós vamos ter, às 6 horas da tarde, a apresentação dos partijanos, que muito me honra, eles estão realizando a apresentação em homenagem ao centenário da Coluna Prestes. E lá nós vamos ter uma canção que eu realizei, especialmente por conta do momento que meu pai viveu aqui no Paraná, durante a passagem da Coluna Prestes aqui no Paraná. Eles vão cantar minhas canções e eu vou, em alguns momentos também, apresentar as lendas da coluna. Eu acho que seria muito positivo que as pessoas pudessem ter interesse de ir nessa apresentação, mas também eu queria citar aqui o nome do Laércio Souto Maior, que fez um livro sobre o meu pai, se chama Prestes na Poesia, é um livro muito, muito bem feito. Eu vou fazer uma visita a ele não vai poder ir no show, mas eu queria citar o nome dele porque ele juntou nesse trabalho dele todas as obras que foram na área, lançou esse olhar poético em tudo da trajetória do meu pai. Ele reuniu obras de poemas como Murilo Mendes, Mário de Andrade, Sim. o poeta chileno Pablo Neruda, mas também tem textos do Graciliano Ramos, Jorge Amado, Guimarães Rosa, que também escreveram sobre o papai, e também faz uma reflexão sobre os artistas, né, que desenvolveram, fizeram obras de artes plásticas dedicadas ao papai, como Cândido Portinari, Pansetti. Claro que tem muito mais, tem cordéis no livro, né? Infelizmente ele não vai poder ir, mas eu queria fazer uma homenagem a ele aqui, e depois eu vou fazer uma visita a ele. Eu e minha irmã preparamos uma homenagem para ele, e eu penso que essa junção assim, né, de militantes históricos como o Laércio Souto Maior, que participa e organiza a Frente Patriótica Luiz Carlos Prestes do Paraná, ele com velhos companheiros comunistas, socialistas, coordena essa Frente Patriótica Luiz Carlos Prestes, os jovens que, como o Vlad, que foi candidato a vereador, né, esse ano, mas os jovens que estão dispostos a falar da importância da maior marcha revolucionária da história, que foi a Coluna Prestes, e juntar com o esforço também de uma jovem deputada, Ana Júlia, né? Eu penso que isso tudo é muito importante no contexto nacional. Meu pai estava com 26 anos quando iniciou a Marcha da Coluna, 28 de outubro de 1924. Ele vai completar 27 anos, dia 3 de janeiro de 1925, durante o combate da Ramada. Os soldados diziam que a artilharia inimiga não estava atirando na Coluna Prestes, estava simplesmente lançando fogos de artifício em homenagem ao aniversário do meu pai. Né? E por isso a Coluna Prestes é um fato da juventude do Brasil. A Coluna Prestes demonstra que a juventude brasileira, quando acredita num ideal, é capaz de todo sacrifício, é capaz de realizar
realizar atos de coragem e de bravura. Portanto, eu tô muito bem hoje, porque eu estou ao lado vou estar ao lado de veteranos, Laércio Souto Maior, Frente Patriótica Luiz Carlos Prestes, mas também ao lado de jovens, né, militantes, como os partidianos e a deputada Ana Júlia Ribeiro. É um momento muito especial que eu estou vivendo aqui no Paraná. Eu tive, uma semana atrás, com os estudantes da Universidade de Integração Latino-Americana, a UNILA, em Foz do Iguaçu. Fomos visitar o Marco da Coluna Prestes em Santa Helena, também todos muito jovens. Então, a memória, eu acho que esses atos todos servem para mostrar a atualidade da coluna. Voltando para a primeira pergunta que você me fez. A coluna é muito atual e eu penso que é muito simbólico a juventude brasileira levantar mais uma vez, atualizar mais uma vez as bandeiras que aqueles jovens sonhadores que percorreram 25 mil quilômetros pelo Brasil, né, levantar essas bandeiras porque elas são atuais. Nós queremos um Brasil mais justo, mais solidário, um Brasil que possa eliminar em nosso país a fome, a miséria, o desemprego, que ofereça ao povo saúde, estrutura, que o povo brasileiro possa desfrutar mais da infraestrutura hospitalar, tenha mais atenção e também que tenham escolas num padrão que forme para a cidadania, né, as nossas crianças e nossa juventude. Portanto, muito obrigado aí pelo espaço, viu? Fiquei muito feliz. Muito obrigado, muito obrigado. Conversamos aqui então com Luiz Carlos Prestes Filho. Eu só não disse onde que vai ser, né, o evento. Se você pudesse anunciar aí para os colegas. Concentração às 18 horas, início da marcha, apresentação às 20 horas no Janaíno Vegan, Largo da Ordem, na rua Claudino Santos, 116. Hoje, dia 7 de novembro, marcha revolucionária do Cavaleiro da Esperança, com os partigianos e Luiz Carlos Prestes Filho. É isso aí. Venham porque vão ter boas surpresas, não somente na apresentação, mas também eu trago aqui as homenagens à Ana Júlia Ribeiro, aos partidianos e à Frente Patriótica Luiz Carlos Prestes e ao Laércio Souto Maior, né? Por isso eu acho que vão ter alguns fatos curiosos que quem puder estar presente vai se surpreender. Um abraço. Obrigado, viu? Um abraço. Uma alegria. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.